tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Denise Neysinger. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e deixa seu gostei. Hoje eu vim trazer um assunto que aconteceu comigo, sobre como eu tirei o Marco Antônio da cama do irmão. Tem muitos pais que tá passando pela mesma dificuldade que eu passei. Na verdade, só não era comigo, né, na minha cama, mas era na cama do irmão. O que acontece? Quando o Marco Antônio, desde bebezinho, ele já teve o quartinho dele e dormia sozinho. Desde que ele nasceu, ele sempre dormiu sozinho. Aí, com a chegada do irmão, do João Vitor, a gente mudou ele de quarto, tá? Porque eu ia fazer o quarto dos dois pequenos junto. Então, como o Marco Antônio, ele tinha 2 aninhos e o João Vitor estava chegando agora, eu decidi deixar o João Vitor sozinho, que era um ambiente melhor para ele dormir, porque se ele ficasse no quarto com o irmão, um acordaria o outro, né? Então, eu coloquei o Marco Antônio junto com o Renan no mesmo quarto. Coloquei a caminha do Marco Antônio lá e ele dormia junto com o Renan, né? No mesmo quarto que o Renan. Aí chegou o inverno. Quando chegou o inverno, o Marco Antônio nunca foi de querer dormir junto, né? Aí o meu marido foi e disse assim, deixa o Renan e o Marco Antônio dormir junto. É mais fácil, eles se esquentam, é melhor para os dois. E aí eu deixei, simplesmente não pensei que depois seria tão difícil de tirar o Marco Antônio da cama do irmão. Aí eu não sabia que ia dar todo o transtorno que deu, né, que aconteceu comigo. Porque aí, depois, o Marco Antônio tinha 2 aninhos, né, então ele ainda não tinha costume, nada, né, ele dormia na caminha dele e tudo mais, tudo bonitinho. Aí, quando passou o inverno, que eu quis voltar que ele dormisse na caminha dele, aí foi complicado. Ele já não queria mais sair da cama do irmão. Aí ele já tava fazendo 3 aninhos. Eu queria mudar ele pro quarto junto com o irmão, né? Junto com o João Vitor. Colocar os dois pequenininhos no mesmo quarto, porque o Renan já tava um pouquinho maiorzinho. Aí que eu enfrentei a maior dificuldade de todas. Porque daí o Marco Antônio começou a querer dormir na minha cama. Não queria mais dormir na cama do irmão. Começou a querer dormir na minha cama. E eu não sabia mais o que fazer. Porque tava muito complicado, porque a pessoa não dorme direito. No outro dia meu marido tinha que trabalhar, ele ia muito cansado, porque nós não era acostumado a dormir com uma criança no meio. Aí foi então que eu pesquisei bastante como fazer essa mudança, né? Aí eu encontrei alguns vídeos que comentava sobre como fazer e comecei a testar. No primeiro dia eu levei ele para a caminha dele e ele chorou muito, 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 muito. Então eu passei 3 dias levando ele para a cama e durante a madrugada ele voltava para minha cama ou para a cama do irmão, né? Quando eu fechava a porta do meu quarto ele não vinha, mas ele voltava para a cama do irmão. Então 3 dias ele passou assim. Se eu me acordava durante a noite, eu ia e levava ele novamente na caminha dele. Ou depois tinha aquele método também que é tu esperar a criança dormir e depois tu levar. Só que eu achei bem complicada essa parte da criança dormir num lugar e acordar em outro, porque daí ela acorda desesperada. Aí esse método para mim não funcionou. Para mim funcionou o método que é você acompanhar a criança. Por exemplo, assim, desde o bebê. Se é um bebê ou se é uma criança mais grandinha, é o mesmo método. Você leva ela na cama, no primeiro dia ela vai voltar. Você leva de volta. No segundo dia ela vai voltar, você leva de volta. Se ela voltar 10 vezes, você vai levar as 10 vezes de volta. Você não vai ceder. É cansativo? É cansativo. Eu demorei 1 semana para adaptar ele, para ele dormir sozinho na caminha. Aí o que eu fazia nos primeiros dias? Eu fiz aquela parte que eu comentei, que eu deixava ele lá, e só que ele ficava chorando, 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 chorando. E como a caminha é baixinha, que eu fiz o quartinho montessoriano, ele levantava e saía. Então não tinha como. Aí eu comecei a ficar lá com ele. Aí eu contava uma historinha para ele, o irmão tava do lado e eu falava para ele que era para ele ajudar a cuidar do irmão que tava do lado. Então a gente passou uns dias fazendo esse processo, né?
quando eu saía do quarto, que ele tinha pegado no sono, ele acordava chorando. Aí eu voltava, conversava com ele já estava com 3 aninhos, ele já entendia, mas é bem complicado a gente conseguir associar, fazer com que a criança associe que ela não tá sozinha, que ela não precisa ter medo. Aí eu comecei esse método de sentar do ladinho dele. Os primeiros dias ele queria que eu desse a mão para ele, depois ele foi soltando, foi pegando uma certa confiança. Então eu demorei uma semana e pouquinha para ele se adaptar. E assim, ó, eu acredito que foi a melhor coisa que eu fiz, foi insistir. A gente quer desistir, quer, porque é cansativo você acordar no meio da noite e ir lá pegar a criança e levar de volta, né? Porque quando ele deitava na minha cama, ele chegava, deitava na minha cama e na madrugada a gente se acorda com eles lá, leva de volta. E assim eu fiz esse processo. Só que assim, ó, eu passei esse processo de uma semana e pouquinha, tá? Passei bastante sono, a gente fica bem estressado, só que faz parte, né? Agora, como que funciona? Agora ele já se adaptou, então na hora de deitar, os dois vão no banheiro, escovam o dentinho e vão pra cama, cada um deita na sua cama. Então não tem mais aquela, eu não preciso mais levar até a cama. Agora eles já aprenderam, eles não se acordam gritando no meio da noite, porque o Marco Antônio já se acostumou. E eu comentava sempre quando ele acordava gritando, ele acordava o irmão e eu comentava isso pra ele. E ele foi se acalmando. Então agora é uma experiência nova, né? Para ele foi uma experiência nova, mas deu tudo certo. Então, se alguém estiver precisando tirar a criança da cama, faz esse método. Ele é muito bom, ele funciona, tá? Vocês vão gostar. Espero que vocês tenham gostado.